Salve, salve, alunos do terceiro ano! Tópicos especiais em matemática, trabalhando aqui com estatística. E nesta aula de hoje, nós vamos falar das medidas de centralidade, aquela história de média, moda, mediana, mas no contexto de dados agrupados. Eu sou o professor Claude Wagner e eu vou conduzir este trabalho. E eu digo a todos, me acompanhem nesta missão. Abro esta aula com esta imagem, aonde este personagem já está ficando aí ensandecido, está ficando surdo, com tanto barulho ao seu redor. É gente gritando, é buzina de carro, helicóptero, britadeira. Realmente uma situação que não é brincadeira, é a situação do barulho. Por isso, eu vou trazer um problema relacionado a isso. De acordo com a OMS, ruídos acima de 50 decibéis são prejudiciais ao ser humano. Insônia, dores de cabeça, estresse e perda parcial ou total da audição são alguns dos efeitos prejudiciais da poluição sonora. A seguir estão dados os níveis de ruídos em decibéis registrados em algumas áreas da cidade de São Paulo. Eu vou apresentar esta tabela. Tá aí, tá? Nós temos então este conjunto, se você contar, são 32 dados, tá? Correspondem aos níveis de ruídos em áreas residenciais da cidade de São Paulo. São 32 áreas e foram coletadas essas informações. Nós temos esta amostra. Eu vou utilizar este problema para gradativamente introduzir o conceito que eu coloquei ali na abertura da aula, ok? Então, consideremos esta tabela. Por exemplo, nesta área, são 72,94 decibéis. Nessa tabela toda, isso aí foi a maior, vamos dizer assim, o maior nível registrado. E o menor nível é esse aqui, de 55,77 decibéis, tá? Nenhuma dessas áreas aí está de acordo com este valor que eu trouxe no texto. Então, continuemos. Agora, coloquei só a tabela, tá? Deixei o texto de lado e nesta tabela eu pergunto para você os conceitos que você já estudou, tá? Que são as medidas de centralidade, tá? Para esses dados que estão aí. O que é isso? Repito, é média, moda e mediana. Vamos lembrar? Vamos lembrar como é que é? Nessa amostra aí, desses 32 dados. A média é você somar tudo isso e dividir pelo total, que eu falei que são 32 elementos. Então, eu vou escrever aí, observe, é o 72,94 mais o 66,84 mais o 66,16, eu não vou falar todos, tá? Etcetera, até os 55,77. Somo tudo e divido por 32. A soma de tudo isso, você pode conferir, tá? Dá 2026,93, que dividido por 32, eu vou encontrar o valor de 63,34. Então, na média, tá? Na média, esse é o nível de decibéis registrado aí nessas 32 áreas, tá? Áreas residenciais da cidade de São Paulo, acima dos 50 decibéis, que é aquilo que o texto trouxe. Eu vou apagar aí e deixar apenas os 63,34. Agora, e a moda, hein, professor? Você lembra o que é a moda? Tá? Você tem lá um conjunto de dados de uma amostra. Aquele dado que tem a maior frequência, isto é, que aparece mais, tá? É a moda daquela amostra. Mas, nesse caso, se você observar dado por dado, você vai ver que são todos distintos.
Ou seja, todos têm a mesma frequência, tá? Que no caso é 1. Então, não tem moda, não tem aquele que aparece mais. Eu digo, então, que essa amostra é amodal. Bom? E a mediana? Aí a mediana, aí é um pouquinho mais elaborado. Eu preciso primeiro que esses dados estejam em rol, tá? O que quer dizer isso? Em ordem crescente ou decrescente. Eu vou escrever aí, leia. Os dados devem ser colocados em ordem crescente ou decrescente, isto é, em rol. Tá bom? É isso que eu preciso. Então, eu vou modificar a tela para colocar, de certa maneira, esses dados em rol para que possamos encontrar e até lembrar o que é a mediana. Observe. Então, a tabela eu coloquei aqui no cantinho, bem pequenininha, só para que a gente não perca de vista. Então, o menorzinho é o 55,77, eu coloquei ele aqui. E depois, na sequência, o 55,89, coloquei aqui. Aí eu vou crescendo, até chegar no maior, 72,94. Aí eu preciso indexá-los, tá? Dar um nome para eles. Então, observe só. Eu vou chamar esse aqui de x1, é o primeiro, x2, x3. Aí na ordem, tá? Esse aqui é o 15º, é o x15, x16, x17, x18, x30, 31, que é o penúltimo, e o último, que é o x32, tá? Então, coloca os dados em rol. É assim que nós trabalhamos para encontrar a mediana. Agora, observe o que farei. Eu vou destacar esses dois elementos aí, o x16 e o x17. Esses dois elementos. E observar o seguinte, veja, que até chegar no x16, antes do x16, eu tenho 15 elementos. E depois do x17, eu tenho 15 elementos. Então, esses dois elementos, eles são centrais, eles estão no meio, de tal forma que a quantidade que está à esquerda é igual à quantidade que está à direita desses dois elementos. É por aí que eu trabalho a mediana. Quando a quantidade de elementos é ímpar, então só tem um elemento central. Quando a quantidade de elementos é par, então tem dois elementos centrais. Tá? Quando tiver um só elemento central, a quantidade total for ímpar, esse elemento é a mediana. A mediana está no meio. Agora, no caso de uma quantidade par, 32 elementos, eu tenho dois elementos centrais. Aí, para encontrar a mediana, eu faço a média aritmética destes dois elementos. Observe. Tá? Então, eu somo os dois e divido por 2. Encontrarei 63,215. Tá? Então, isto que é a mediana. É aquilo que está no meio. Aí eu vou voltar lá no conjunto de dados, juntar com o dado da média, o dado da moda, e vem aí para completar esse trio. A mediana, coloquei aqui 63,215. Tudo isso que eu falei, tudo isso que eu disse, tá? De certa forma, foi uma revisão. Mas importante para o que a gente vai fazer na frente. Agora, eu vou pegar esses dados e vou escrever de uma maneira diferente, tá? Daquela maneira que está lá no título da aula de hoje, que são dados agrupados. Então, me acompanhe naquilo que eu vou fazer. Eu vou agrupar esses 32 elementos desta amostra em intervalos e criar uma tabela. Nesta tabela, eu vou colocar os ruídos, que aqui aparecem individualmente, aqui eu vou colocar em intervalos. Na outra coluna, em que aparece a letra F, é frequência. Como assim, professor? Observe. Primeiramente, eu vou colocar esses dados em rol. Faço isso de novo, desta maneira. Então, o menorzinho, o próximo, etc, etc, etc. Só para você ter uma ideia, tá? Aí eu vou olhar aqui no menorzinho, 55,77. Aí eu vou colocar um marco aí para ele, ó, uma referência, 55.
tá? Por quê? Porque é o maior inteiro que é menor que o 55,77, tá bom? Então, eu vou colocar aqui esta referência, tá? Aí eu vou colocar um outro marco aí, 58. Aí você pode se perguntar, mas por que o 58? Depois a gente explica, tá? Mas aí eu estou criando o primeiro intervalo, que vai do 55 até o 58. Este intervalo, ele tem 1, 2, 3, 4 elementos. Vou anotar aí 4 elementos. Aí eu vou registrar esta informação aqui na minha tabela. Eu vou colocar o intervalo que vai do 55 ao 58, tá? Tá aqui. Aí você vai se perguntar, o que é esse símbolo aqui, hein, professor? Observe o cursor. Esse símbolo quer dizer que é um intervalo fechado em 55, o 55 entra, e aberto em 58. Nós vamos criar esse padrão. O primeiro fechado, o segundo aberto. Então, sempre será fechado, aberto. Ok? E por que o senhor colocou 4, hein, professor? Porque neste intervalo eu tenho 4 elementos. Tá? Então, aqui eu agrupei este conjunto, tá, de dados por meio de um intervalo. Aí deu uma enxugada. Ao invés de falar 55,77, 55,89, 56,03, 56,67, eu simplesmente coloquei um intervalo, tá? E aí, na sequência, o número de elementos que tem naquele intervalo. Frequência é isso, nesse caso, tá bom? Agora, observe que esse primeiro intervalo, ele tem assim uma amplitude, tá, de 3 elementos. Porque do 55 para o 58 tem 3 elementos. Então, é natural que o próximo marco, tá, respeite essa amplitude. Então, eu vou marcar o próximo marco aonde? No 61, tá? Do 55 para o 58, 3 uma amplitude de 3 unidades. Do 58 para o 61, uma amplitude também de 3 unidades. Mas neste segundo intervalo que eu estou criando, já tem mais elementos aqui dentro. Já são 6 elementos. Aí eu vou anotar aqui o intervalo 58, 61. Usando a mesma anotação. Fechado em 58, aberto em 61. Tá? Com 6 elementos. Aí, imagine que eu vou fazendo isso, tá? Depois do 61, aí vai do 61 até o 64, depois do 64 até o 67, do 67 até o 70, do 70 até o 73, aí eu vou contando quantos elementos, tá, do meu conjunto de dados estão naquele intervalo. Então, eu vou pegar os meus 32 elementos, tá? E vou agrupar em intervalos. Os intervalos são desta maneira, igualmente, tá? Espaçados. É uma coisa bonitinha aqui. Tá bom? Então, suponhamos que eu fiz essa contagem aí, tá? Vamos passar aqui a máquina do tempo. E aí eu vou encontrar 7 elementos nesse intervalo. Você pode depois conferir. 11 elementos nesse intervalo. Nesse aqui não tem nenhum, e nesse aqui tem 4. Soma todas as frequências, 32 elementos. Tá? Então, observe o seguinte. Tá? Eu agora estou trabalhando sem conhecer os elementos, mas eu sei a quantidade de elementos que tem dentro dos intervalos. Você pode se perguntar, mas por que o senhor criou os intervalos assim? Tá? Por que depois do 55 só escolheu o 58? Porque daí para frente ficou claro, né? Aí você respeitou o espaçamento. Existem técnicas para fazer isso. Quando a gente estuda a estatística de uma maneira mais profunda, a gente aprende essas técnicas. Isso não é uma coisa que você vai ter que se preocupar, tá? Quando você estiver diante de um exercício, você vai partir já dessa tabela pronta. Mas um nível mais aprofundado, quem sabe mais na frente, você se preparando para um concurso, tá? Aí tem isso aí sim. Mas aqui para nós, não se preocupe. Mas quando a gente ensina, a gente procura ser o mais amplo possível, tá? Dentro do tempo e do espaço que a gente tem. Ok?
Então, por exemplo, eu vou mensurar as alturas de todos os alunos do colégio militar. Imagina se eu vou fazer uma tabela assim com um por um, tá? É mais fácil eu agrupar os valores por intervalos. Então, sei lá, de 1,40 m até 1,50 m. De 1,50 m até 1,60 m. Eu vou colocando quantos alunos tem dentro de cada intervalo. Tá bom? Então, nós temos essas duas maneiras de apresentar os dados em uma amostra. Os valores podem aparecer de maneira individual, um por um, que eu chamo de dados não agrupados. Foi isso que você trabalhou nas aulas anteriores. E hoje eu estou mostrando para você que os dados da amostra podem aparecer agrupados em classes de intervalos. Aí, em cada intervalo, você não sabe quais os elementos que estão ali. Você sabe quantos elementos estão ali, tá? Não preciso me preocupar em como agrupar, eu já falei isso, mas estando os dados agrupados, aí começará o exercício, perguntarei para você. Quais são as medidas de centralidade? E é isso que eu vou explicar a partir deste momento. Vamos começar pela média aritmética. Lembre-se, tá? Nós temos esta tabela e não conhecemos nada além disso. E aí queremos saber, então, para esse conjunto de dados, tá? A média aritmética. O que você aprendeu anteriormente? Quando os dados não estão agrupados, você soma tudo e divide pelo total. Mas aqui você não sabe quais são os dados. Você sabe que aqui tem 4. Mas quem são esses 4? Você não sabe mais. Aqui tem 6. Mas você não sabe quais são os 6 elementos. Tá? Quando eles estão agrupados, você perde essa individualidade. Você sabe que dentro do intervalo tem esta quantidade de elementos. Então, o que você vai fazer? A técnica consiste no seguinte, tá? Primeiramente, toma o ponto médio do intervalo, tá? Então, aquele cara que está ali no meio deste intervalo, vamos dizer assim. Isso é fácil de fazer. Por exemplo, no primeiro intervalo, somos 2 e divide por 2. Então, 55 mais 58 dividido por 2. Aí você vai encontrar o ponto médio do intervalo. 56,5. Outra maneira de fazer é observar que a amplitude é 3, a metade de 3 é 1,5, então eu pego 55 mais 1,5, 56,5. Aqui eu posso fazer a mesma coisa. 58 mais 1,5, 59,5 e assim por diante, tá? Aí a gente faz uma suposição, tá? Porque essas coisas partem de suposições. Eu vou, então, considerar que neste intervalo, que tem 4 elementos, os 4 elementos são iguais a esse. Tá? É por quê? É a consideração que se faz para calcular a média. Tá bom? Então, aqui, nesse intervalo, temos 4 elementos. Suponhamos que os 4 elementos sejam iguais a esse. Esse cara está aparecendo aqui, então, suponha 4 vezes. Esse cara está aparecendo aqui 6 vezes. Esse cara está aparecendo aqui 7 vezes. Ok? Eu vou destacar as frequências. E aí, como que você faz? Porque, com certeza, isso já foi feito anteriormente. Tá? Então, já que esse cara aparece 4 vezes, vou multiplicar por 4. Já que esse cara aparece 6 vezes, vou multiplicar por 6. E assim por diante. Tá? Para calcular o quê? A média aritmética. Aí eu vou escrever, tá? Então, isso vezes 4, isso vezes 6, isso vezes 7, isso vezes 11, isso vezes 0, isso vezes 4. E dividido por 32, que é o total. Tá? Então, aí vamos dizer assim, eu elegi um cara. Eu sabia que aqui tinha 4 elementos, eu elegi o médio para ser, tá, esse cidadão. E aí a frequência dele está aí do lado. É assim que nós fazemos a média aritmética. Não tem nenhum segredo, não. Tá bom? Aí, se eu multiplicar tudo em cima, eu vou encontrar 2027. Dividido por 32, eu vou encontrar 63,34.
Se você comparar com aquilo que a gente fez antes, não é assim tão discrepante, tá? Então, assim que nós trabalhamos a média aritmética. Depois eu vou fazer mais exercícios e a gente relembra como é. Não tem problema nenhum. Próximo. Agora, a moda é o cara que mais aparece. Aqui eu não vou falar de moda, eu vou falar de classe modal, tá? Porque eu tenho aqui classes. Aí eu vou tomar aquela que aparece com maior frequência, tá? Qual é a classe que aparece com maior frequência? É isso que eu vou considerar como sendo a classe modal. O intervalo que apresenta a maior frequência, conforme eu escrevi aí em cima. Tá? A maior frequência que tem aí, eu acabei de destacar, é 11. E aí, então, tá? A classe modal é este intervalo, que vai do 64 até o 67. É assim que nós vamos trabalhar. Então, substituindo a palavra. Não vou falar moda, eu vou falar classe modal. Aí é tranquilo também, né? Moda lá, quando os dados estão apresentados de uma maneira individual, e aqui, quando eles estão agrupados, classe modal. Mas não interessa, é fácil, é simples, é banal. Então, eu vou para o próximo. Vamos falar agora da mediana, tá? Dados agrupados é a parte mais emocionante. Aí eu digo para você que tem dois caminhos que você pode seguir. O caminho que eu vou explicar, que eu vou detalhar a técnica que você pode utilizar. Num primeiro momento pode parecer complexa, mas você presta atenção que depois, repetindo nos exercícios, você vai ver que segue uma lógica, e quando você assimila uma lógica, fica melhor guardado na sua memória, ok? Então coloque isso na balança. Por outro lado, existe uma fórmula. Esta fórmula, ela pode até parecer melhor. Você pega as coisas, coloca na fórmula, tal, pá, chega na resposta. Porém, é uma fórmula grande, não é uma fórmula simples, tá? É uma fórmula que tem uma complexidade. Você pode até memorizar para a prova do dia seguinte, tá? Ou quem sabe da semana seguinte. Mas com o tempo ela se esvai na sua mente. Então aquilo que pode parecer bom no primeiro momento, tá? Com o andamento das coisas, ela não é vantajosa. Então eu vou explicar a técnica, preste atenção. Primeiro, então, primeira coisa é entender o que você quer, tá? O que você quer, qual é o caminho, o que você está procurando. Procurando a mediana? O que é a mediana? Coloquei um intervalo aí, ó, porque você está dos 55 até os 73, tá? Se você olhar todos os intervalos, então você está aí dentro, dos 55 até os 73. É aí que estão distribuídos os 32 ruídos, tá? O que é a mediana? A mediana é o que vai dividir ao meio. Dividir o meio o quê? Os 32 elementos, tá? Então, ela vai ter que ser escolhida, observe só, escrevi aí a mediana, de tal forma que a esquerda dela, eu tenho que ter 32, eu tenho que ter 16 elementos. E a direita dela, eu tenho que ter 16 elementos, tá? Então, dentro de toda a amplitude aonde os decibéis aí estão distribuídos, que vai do 55, que é o menorzinho aqui, até o 73, que é o derradeiro, a mediana vai ter que ser tal que a esquerda tem 16 elementos e a direita 16 elementos, que é a metade do total de dados que estão aí. Então, é isso que eu quero, ok? Então, sabendo o que você quer, apaga isso aí, olha para a tabela, qual é o primeiro passo? Eu vou construir uma outra coluna nesta tabela. Esta outra coluna, eu coloquei o que eu chamei de FA. O que é FA? Frequência acumulada, tá? Frequência acumulada. Então, isso é fácil de calcular, mas ainda assim eu vou te explicar para ficar claro para você o que eu estou fazendo. Então, coloquei aí cada um dos intervalinhos agora, tá? Do 55 ao 58, do 58 até o 61, etc. Então, 1, 2, 3, 4, 5, os 6 intervalos. Ok? Então, vou colocar aí, observe.
Olha, no primeiro intervalo, eu tenho 4 elementos. Então, a frequência acumulada até o primeiro intervalo é 4. É igual, tá? Então, aqui é igual, não tem problema nenhum. Agora, vamos ver a frequência acumulada até o segundo intervalo. Então, é isso aqui, ó. Do início até o 61. Quantos elementos que eu tenho? É acumulado, tá? Só no segundo intervalo eu tenho 6. Então, aqui eu tenho 6. Com esses 4 aqui, é natural que eu escreva 10. Tá? Então, a frequência acumulada até o segundo intervalo é 10. É isso que eu vou colocando aqui. Eu vou somando o que já tem até o lugar que eu quero. Vamos colocar aí o terceiro intervalo? É isso aí, ó. Do 55 até o 64. Tá bom? No terceiro intervalo, só nele, eu tenho 7. Com esses 10, então é natural que eu escreva o quê? 17. Tá? E no terceiro e no quarto intervalo, melhor dizendo. No quarto intervalo, só nele eu tenho 11. Então, somando com esses 17, eu já tenho 28. Ok? E no quinto intervalo? No quinto intervalo eu não tenho nada, então eu continuo com 28. Tá? E no derradeiro intervalo? Só nele eu tenho 4. Com os 28, tá? Que eu já tinha, então é natural que eu escreva 32. Esse último aqui tem que coincidir com o total, tá bom? Então isso é tranquilo. Eu nem precisaria ter feito esse desenho aqui, porque dá de fazer ali na própria tabela. Ó. O primeiro é igual, aí 4 mais 6 é 10, 10 mais 7, 17, 17 mais 11, 28, 28 com nada continua 28, 28 com 4, 32. Ok? Então, esse é o primeiro passo para você encontrar a mediana do jeito que eu estou te explicando. É encontrar, criar uma nova coluna com as frequências acumuladas. Quantos elementos eu tenho até aquele intervalo, contando lá do início. Ok? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Daí, lembrando que a mediana vai dividir esse intervalo de forma que, tá? A esquerda dela tem que ter 16 elementos e a direita tem que ter 16 elementos, ela não pode estar nesse intervalo, porque até aqui só tem 4. Ela não pode estar nesse intervalo, porque até aqui só tem 10. Então, ela só pode estar neste intervalo, aonde eu tenho uma frequência acumulada de 17 elementos. Então, eu posso pegar 16 para trás. É assim que eu vou proceder. Este é o segundo passo. Determinar qual é o intervalo em que está a mediana. Tá? Posso fazer diretamente na tabela. Eu sei que a esquerda dela tem que ter 16. Eu posso tirar 16 aqui? Não, porque eu só tenho 4. Eu posso tirar 16 aqui? Não, porque eu só tenho 10. Eu posso tirar 16 aqui? Sim, porque aqui eu tenho 17. Então, é aqui que eu vou colocar uma seta, tá? É aí que vai estar a minha mediana. Aí eu destaquei aqui e destaquei no meu desenho também, porque o meu desenho está me auxiliando. Então, eu já caracterizei 2 passos do meu procedimento. Qual é o primeiro? Fazer esta coluna com as frequências acumuladas. O tanto que tem até aquele intervalo. Segundo passo, determinar qual é o intervalo em que está a sua mediana. Como é que você pode fazer isso? Você pega a quantidade de elementos, divide por 2. Aí deu 16. Você pode tirar 16 aqui? Não. Pode tirar 16 aqui? Não. Pode tirar 16 aqui? Sim. Seguindo essa ordem, este é o primeiro. Então, é aqui que ela está. Então, você já compreendeu isso, tá bom? Agora eu vou dar uma limpada nesse meu desenho para deixar só aquilo que é essencial para ver exatamente aonde ela vai estar neste intervalo, ok? Então, olha só, tirei aquilo tudo, tá bom? Vou limpar mais, pronto, é isso que eu preciso para poder continuar. O intervalo aonde ela está e quantos elementos eu tenho
até o início desse intervalo. Essas são as informações mais importantes, então, para ver exatamente onde ela está, para a gente poder ir para o terceiro passo. No intervalo que ela está, qual é o ponto exato, ok? Eu vou pegar esse meu desenho agora e vou dar uma ampliada nele, lá em cima, observe. Tá bom? Então, está aqui o meu intervalo, onde a mediana está presente, e quantos elementos eu tenho até o início deste intervalo. É isso que eu preciso para descobrir a posição exata dela. Então, eu vou colocar algumas informações nesse desenho. Qual é a primeira? É que neste intervalo eu tenho 7 elementos. Então, quantos elementos eu tenho neste intervalo, tá? De 61 até 64 decibéis, são 7 residências, tá? São 7 elementos, ok? Agora, observe, a mediana, ela vai ter que separar 16 elementos para a esquerda, 16 elementos para a direita. Só até aqui eu tenho 10. Aí, para então chegar em 16, daqui até aqui, eu tenho que marcar o quê? 6. 6 elementos, tá bom? Agora, vamos fazer mais alguma coisinha aqui embaixo. Eu escrevi 3. Por quê? Porque é a amplitude deste intervalo. Daqui até aqui, tá? De 61 até 64 decibéis, eu tenho 3 decibéis. Então, é a amplitude do intervalo. E qual é a amplitude do 61 até a mediana? É isso que eu quero saber, que é a posição exata dela. Então, eu vou escrever aí x, tá? Ok? Então, agora eu vou fazer uma proporção. É assim que a gente faz. 7 está para 6, o grande de K está para o pequeno de K, assim como 3 está para x. É assim que eu vou determinar. Escreva. 7 está para 6, assim como 3 está para x. Tá? Aí eu vou cruzar isso aí. Aí faço 7x igual a 18. Aí passo 7 dividindo 18 sétimos. Não vai dar um número exato, vai dar aproximadamente 2,57. Então, quer dizer que esta amplitude aqui é de 2,57. Então, aonde estará a mediana? Em 61 mais x, que é 2,57. Aí, tá bom? Aproximadamente, tá? Que vai dar o quê? 63,57. Essa aqui é a mediana. Você pode ter achado complicado, né? Mas é porque eu expliquei a técnica, eu não só trouxe a técnica, não foi só a receita do bolo. Eu expliquei para você por que você tem cada um dos passos. Eu vou, então, resumir agora. Primeiro passo, tá? Você tem lá a sua tabelinha com os intervalos e as frequências. Você faz a frequência acumulada. Segundo passo, você vai descobrir qual é o intervalo em que está a sua mediana. Como é que você faz isso? Você pega o total, divide por 2 e vai vendo. Aqui, 16? Aqui tem 16? Não. Aqui tem 16? Não. Aqui tem? Tem, aqui tem 17, tá? Então, localizou. Aí, depois que você localizou, é saber exatamente aonde ele está, tá bom? Preciso saber quantos elementos tem até o início, ok? Quantos elementos tem no intervalo? Quantos elementos tem até a mediana? Aí depois a amplitude do intervalo e aquilo que você quer. Estabelece a proporção. Na nossa próxima aula, eu vou trazer mais exercícios, tá? Eu vou trazer também o próximo assunto, porque depois das medidas de centralidade, vem as medidas de dispersão. Aí eu vou explicar, eu vou continuar um pouquinho mais desse assunto e trazer as medidas de dispersão, tá? Isso que eu fiz agora da mediana, a gente trabalhando mais uma vez, mais outra vez, vai amadurecendo a técnica. Então, eu sou grato a todos que me acompanharam até aqui, tá? E continuando sempre neste caminho de aprender, mas aprender sabendo o que a gente está querendo. É isso que eu vejo que é o mais importante, tá? Porque tem até aquela história, né? A pessoa chega lá, tem lá no Alice no País das Maravilhas, tá? Vou contar essa historinha para trazer a moral da história. Aí a Alice chega lá numa encruzilhada, tem 2 caminhos, aí tem um gato, tá? Aquele gato preto lá que
tem um momento que só vira um sorriso, tá em cima da árvore. Aí a Alice pergunta para o gato, qual é o caminho que eu devo seguir? Aí o gato diz, depende para onde você quer ir. Aí a Alice diz, não, quero ir para qualquer lugar. Aí o gato diz, nesse caso, qualquer caminho serve. A gente tem que saber para onde a gente quer ir, para tomar o caminho certo, tá? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas a gente tem que seguir o caminho que tem uma lógica que para chegar no resultado, tá bom? Então, com isso aí, concluo a aula de hoje e nos falamos na próxima aula. Valeu, grato a todos!